Nabucodonosor II nasceu por volta de 600 anos antes de Cristo, filho de Nabopolassar, o fundador do Império Neobabilônico. Esse império surgiu depois da queda do Império Assírio, que dominava a Mesopotâmia, a região entre os rios Tigre e Eufrates, no atual Iraque. Nabucodonosor se tornou rei em 605 a.C., depois de derrotar o faraó egípcio Necau II na Batalha de Carquemes, uma das mais importantes da época. Com essa vitória, ele garantiu o controle sobre a Síria e a Palestina, onde havia vários reinos e cidades-estados, como Tiro, Sidom, Jerusalém e Judá. Nabucodonosor foi um grande conquistador e expandiu seu império por toda a região. Ele enfrentou vários inimigos, como os medos, os lídios, os elamitas e os egípcios. Ele também sitiou e destruiu Jerusalém em 586 a.C., depois de uma rebelião do rei judeu Zedequias. Essa destruição levou ao exílio de muitos judeus na Babilônia, um episódio conhecido como o Cativeiro Babilônico. Esse fato é relatado na Bíblia, nos livros de Reis, Crônicas, Jeremias e Lamentações. A Bíblia também conta que Nabucodonosor teve sonhos proféticos, interpretados pelo profeta Daniel, que anunciavam o futuro dos impérios e o fim dos tempos. Mas Nabucodonosor não foi apenas um guerreiro. Ele também foi um grande construtor e patrono das artes. Ele restaurou e embelezou a cidade de Babilônia, que era sua capital e uma das maiores e mais ricas do mundo antigo. Ele ergueu muralhas, portões, templos e palácios, usando tijolos de barro cozido e esmaltado, com cores e desenhos variados. Entre suas obras mais famosas estão os Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e a Torre de Babel, uma enorme estrutura que pretendia alcançar o céu. Essas obras eram tão impressionantes que muitos escritores e viajantes as descreveram com admiração e espanto. Nabucodonosor também foi um rei religioso e promoveu o culto ao deus Marduk, o principal deus babilônico, que era associado ao sol, à justiça e à criação. Ele se proclamou o representante de Marduk na terra e mandou construir um imenso zigurate, uma espécie de pirâmide escalonada, dedicado a esse deus. Ele também mandou fazer uma estátua de ouro de si mesmo e ordenou que todos os povos a adorassem, e quem ousasse não adorar seria lançado numa fornalha ardente. Entre os cativos que Nabucodonosor havia trazido de Judá, havia 4 jovens judeus que se destacavam por sua sabedoria e fidelidade a Deus: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles foram nomeados para administrar os negócios da província da Babilônia, mas não se contaminaram com os costumes e os deuses dos caldeus. Quando Nabucodonosor decretou a adoração à estátua de ouro, os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, se recusaram a obedecer. Eles afirmaram que só adoravam o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, e que não se curvariam diante de uma imagem feita por mãos humanas. Alguns caldeus invejosos da posição dos jovens judeus denunciaram sua desobediência ao rei, que ficou furioso e mandou trazê-los à sua presença. Ele lhes deu uma segunda chance de se prostrarem e adorarem a estátua, mas eles se mantiveram firmes em sua fé e declararam que confiavam em Deus para livrá-los da fornalha, mas que mesmo que ele não o fizesse, eles não serviriam nem adorariam a outro Deus. Nabucodonosor, então, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal e ordenou que os soldados mais fortes amarrassem os 3 jovens e os lançassem no fogo. A fornalha estava tão quente que os soldados que os lançaram morreram queimados, mas, para espanto do rei, ele viu que os 3 jovens não estavam amarrados nem queimados, mas andavam soltos dentro da fornalha, e havia um 4º homem com eles, que tinha a aparência de um filho dos deuses. Nabucodonosor se aproximou da boca da fornalha e chamou pelos nomes dos jovens, que saíram ilesos, sem nenhum vestígio de fogo em seus corpos, roupas ou cabelos. O rei, então, reconheceu que o Deus dos jovens era o Deus Altíssimo, que podia livrar seus servos do fogo, e que nenhum outro Deus tinha tal poder. Ele louvou a Deus e decretou que ninguém deveria falar mal dele, sob pena de ser despedaçado e ter sua casa arrasada.
Ele também promoveu os 3 jovens na província da Babilônia, e eles prosperaram sob sua proteção. Nabucodonosor foi um rei poderoso, mas também orgulhoso e arrogante. Ele se gabava de suas realizações. Livro de Daniel narra como Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou e que só Daniel, o profeta de Deus, pôde interpretar. O sonho era sobre uma grande árvore que chegava até o céu e que dava fruto e sombra para todos os seres vivos, mas que foi cortada e deixada no chão, com o tronco e as raízes presos por cadeias de ferro e bronze. A árvore representava o próprio Nabucodonosor, que seria humilhado por Deus e perderia a sua razão, vivendo como um animal por 7 anos, até que reconhecesse que Deus é o soberano sobre todos os reinos da terra. Daniel aconselhou Nabucodonosor a se arrepender dos seus pecados e a praticar a justiça e a misericórdia, mas ele não deu ouvidos. 1 ano depois, ele estava passeando pelo seu palácio e se gabando de suas obras e de seu poder, quando uma voz do céu anunciou que o seu castigo havia chegado. Imediatamente, Nabucodonosor ficou louco e foi expulso do palácio, vivendo como um animal no campo. Ele comia grama, tinha o corpo coberto de penas e as unhas como garras. Ele perdeu a sua dignidade e a sua honra, e ninguém se lembrava dele. Durante 7 anos, Nabucodonosor viveu nesse estado de loucura, até que ele levantou os olhos para o céu e recuperou a sua razão. Ele reconheceu que Deus é o Rei dos céus e que ninguém pode resistir à sua vontade. Ele louvou e glorificou a Deus e teve o seu reino restaurado. Ele voltou a ser o maior rei do mundo, mas agora com um coração humilde e grato a Deus. O rei Nabucodonosor era uma das pessoas mais poderosas do planeta. Seu império reunia pessoas de todas as nações e religiões diferentes, e ele tinha muitos sábios a seu serviço. Mas sua arrogância mostrou que Deus é soberano sobre todos os reinos da terra, e que ele pode humilhar os soberbos e exaltar os humilhados, assim como foi com os amigos de Daniel na fornalha. Nabucodonosor aprendeu essa lição da forma mais difícil, passando por um período de loucura e humilhação, até que ele reconheceu e louvou a Deus e teve o seu reino restaurado. A história de Nabucodonosor nos ensina a ter fé em Deus e a não nos orgulharmos de nossos feitos, mas a dar a glória a Deus, que é o único digno de toda a adoração.